E aí, gente, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais um estudo de célula da série Vozes. Vamos fazer a seguinte pergunta. Durante essa semana, o que você ouviu de música? Que pessoas você ouviu? Que tipos de programas na televisão você curtiu, ouviu? Que tipos de diálogos você estabeleceu? Que vozes você está ouvindo? Nós vamos falar um pouco sobre Samuel e a história dele é muitíssimo interessante. Samuel, ele viveu e serviu no templo. E Samuel é o único personagem do Antigo Testamento que tem três funções. Ele foi juiz, ele foi profeta e ele foi também sacerdote. E sabe por que ele nasceu? A história se encontra no livro de 1 Samuel. Começa com o capítulo 1. Fala sobre Ana, uma mulher que era completamente angustiada, triste por causa da sua esterilidade. Ela não conseguia ter filhos. E isso era uma coisa muito importante para ela, principalmente porque ela vivia numa sociedade que considerava isso um valor extremo. E o esposo dela tinha uma outra mulher, porque naquela época eles viviam também dessa forma. E aconteceu que essa outra mulher, que se chamava Penina, praticava o maior bullying com ela, cometia os maiores tipos de desprazer na vida de Ana. E isso angustiou muito o coração de Ana por conta de todo esse bullying que Penina praticava contra ela. E nesse texto de 1 Samuel, que conta a história dela, fala que a sua competidora, no versículo 6, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então havia um objetivo dessa competidora de Ana, que era Penina, que era fazer ela sair do prumo, né? Perder a cabeça, ficar brava. E a coisa foi tão feia, tão séria na vida de Ana, que ela começou a se tornar uma mulher cheia de amargura. No versículo 9 fala que quando ela ia para o templo, ela ia com amargura por causa de tudo aquilo que ela vivia, das palavras que ela ouvia de Penina. E eu quero te dizer nessa noite que as palavras, elas têm um peso muito grande na nossa vida. Elas infectam o nosso comportamento, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de reagir diante de todas as coisas. E nesse texto fala que por causa dessa amargura, Ana fez um voto com Deus no versículo 11, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e dentro de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela fez um voto com Deus que se tivesse um filho, ela o entregaria ao Senhor. E ela clamou, chorou. Ela era uma mulher atribulada de espírito, no versículo 15 diz isso. Ela era cheia de desgosto também, no versículo 16 fala isso, porque ela não conseguia engravidar, ela era estéril, ainda tinha uma pessoa para perturbar a vida dela todo dia e jogar na cara dela que ela era estéril. Então ela fez esse voto no templo, que inclusive o sacerdote Eli, ele pensava que ela estava embriagada, e quando ele conversou com ela, ele até tratou ela com desprezo, porque ele pensou isso. Mas na verdade ela estava desesperada, angustiada, cheia de desgosto. E quando ela orou ao Senhor, fala no versículo 19, que ela adorou perante o Senhor, voltou para casa, ela orou a Deus, fazendo esse pedido. E o Senhor se lembrou dela, então ela se posicionou, ela se levantou, orou, caminhou até aquele lugar para fazer uma aliança, um voto com Deus.
E quando ela fez esse voto, Deus ouviu e naquela mesma noite ela com o esposo dela tiveram relação sexual e aí ela concebeu. Então, em 1 Samuel 3, o versículo 1, fala que ela fez exatamente aquilo que ela havia prometido. Ela entregou, você já pensou, ela entregou o filho depois de desmamar para a escola dos profetas e o profeta Eli ficou cuidando dele. Então, esse texto de 1 Samuel, o capítulo 3, o versículo 1 em diante, fala sobre a audição de Samuel. E eu quero te perguntar, o que você está vendo, o que você está ouvindo? Em 1 Samuel 3, fala que Samuel ele ainda era menino e ele ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. E naqueles dias eram poucas as mensagens que vinham do Senhor. E as visões também eram muito raras. Então o Senhor Deus chamou Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? Mas na verdade, Samuel ele ainda não discernia a voz de Deus, ele ainda não conseguia distinguir que era Deus quem estava chamando por ele. Então Eli falou para ele voltar para a cama e voltasse a dormir, mas isso aconteceu novamente e pela terceira vez foi quando ele identificou que era Deus querendo falar com ele e por conta disso Deus entregou uma palavra profética para Samuel quando ele ainda era bem criança, muito novo. E isso mostra que quando nós treinamos a nossa audição espiritual, quando nós estamos focados, entregues totalmente, como era Samuel, ele foi entregue totalmente ali para que Deus fizesse da vida dele aquilo que ele queria. Então Deus começou a falar com ele. No início ele não sabia como era a voz de Deus, mas depois que ele aprendeu, ele já conseguia entender o que era a voz de Deus e como Deus falava com ele. Nós somos afetados pelo que nós ouvimos, assim como Ana tinha sido afetada pelo que Penina falava, pelos insultos, pelos deboches, pelas palavras depreciativas. Nós estamos também vivendo num tempo de isolamento social, onde as vozes que nós estamos ouvindo, elas são muito importantes. Nós precisamos ouvir no meio disso tudo a voz de Deus, porque senão nós nos perdemos, porque senão nós desviamos o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque nós somos afetados pelo que nós ouvimos. E eu quero mostrar para você o que aconteceu com o rei Ezequias em Isaías 37. Assim que o rei Ezequias enviou o que eles contaram, ouviu o que eles contaram, rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ezequias ele ficou extremamente afetado pelo que ele tinha ouvido. E ele ficou tão arrasado, tão destruído, que ele rasgou as vestes em sinal de tristeza. Ele vestiu a roupa mais horrorosa que tinha, um pano grosseiro, e ele foi para o templo do Senhor. Pelo menos ele foi para o templo. Ele foi buscar a Deus. Mas tem muitas pessoas que estão se vestindo, se trajando com a pior roupa, que estão se sentindo deprimidas, oprimidas, ansiosas, angustiadas, que não querem saber mais de nada, que não querem cuidar de si mesma, do seu corpo, da sua aparência. E o rei Ezequias, ele fez tudo isso, mas como um sinal de indignação, porque aquela voz que ele tinha ouvido tinha abalado ele, desestruturou as emoções dele. Ele ficou com medo, ele ficou preocupado e ele correu para a presença do Senhor. E quando Isaías soube disso, olha como foi a resposta de Isaías, no capítulo 37, o versículo 6, e diz: e mandou essa resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Foi essa voz
que Ezequias ouviu? De que não tinha chance para ele, que os assírios iam invadir aquele lugar, iam destruir completamente, que ele não iria conseguir escapar. E eu também não sei qual é o desafio que você está passando, quais são as vozes que têm vindo sobre você para te acusar, para te dizer que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você foi feito para viver isso mesmo, que é tudo que você pode viver, é essa situação que você está vivendo, que não tem nada mais de especial para você. Então todas essas vozes vêm para nos tirar do propósito, do foco, para nos intimidar, para fazer o bullying, né, tanto no espiritual quanto no físico com a nossa vida. Mas o que nós precisamos fazer como Ezequias foi para o templo, foi para a presença do Senhor e buscar ao Senhor para ter uma resposta de Deus, porque a resposta dos inimigos vai ser sempre contrária. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Um outro texto que mostra isso é Isaías 37, o versículo 7, que diz: Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto. Ou seja, aí a resposta veio do mesmo modo. Se Ezequias foi afetado pela notícia que ele ouviu, pois a mesma coisa aconteceu com o rei da Síria. Ele iria ouvir, Deus disse que ele iria ouvir uma notícia que faria com que ele voltasse. Ele estava com a intenção de invadir o território de Ezequias, mas ele ia ser afetado também por uma notícia, por uma informação, e ele ia voltar para a terra dele. E ali na terra dele ele seria morto. Então, para nós observarmos aí como nós somos afetados pelo que nós ouvimos, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Mas o fato é que nós somos afetados pelas coisas que nós ouvimos. É possível conhecer os pensamentos de Deus? O que você acha? Nós podemos sim conhecer os pensamentos de Deus. Conhecemos quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Em Jeremias 23, 18, Deus faz esse questionamento e ele diz: então eu disse, qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? Então, o que Deus está falando aqui conosco é que nós podemos sim conhecer os pensamentos de Deus ouvindo a voz dele. E nós já aprendemos como é que nós ouvimos a voz de Deus. Pode ser pelas escrituras, por sonhos, pela intuição, pela nossa consciência, pelo nosso espírito, pela natureza. Existem várias formas de nós ouvirmos a voz de Deus. Porém, nós só conhecemos os pensamentos de Deus de fato, não apenas quando nós só ouvimos, mas quando nós damos atenção a essa mensagem e obedecemos. É dessa forma que Deus considera que nós conhecemos os pensamentos de Deus e não fazendo de conta que nós ouvimos, porque quando Deus fala que qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? Quem dá atenção e obedece é quem conhece, é quem ouve a voz de Deus. E nós precisamos ser dessas pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus e conseguem dar atenção para a voz de Deus e obedecer. Porque às vezes nós estamos em um lugar e nós ouvimos a voz de Deus nesse lugar, e aí a gente pode não dar atenção. Isso é coisa da minha cabeça, não vou nem... Estou pensando coisa demais, estou ficando já fanática, porque estou ouvindo demais as coisas. Mas nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele nos fala. Existem vários textos na palavra onde mostra sobre ouvir uma voz, e essa voz sendo a voz de Deus. Então, em Atos capítulo 9, o versículo fala
O versículo 4 diz: ele caiu no chão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nesse texto fala da conversão do apóstolo Paulo. Ele estava indo para Damasco, uma cidade, para perseguir os cristãos, quando de repente ele enxergou uma luz muito forte, e aí fala que ele ouviu uma voz que perguntava, fazia um questionamento: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Jesus se revela a ele dizendo que ele era Jesus, a quem ele perseguia, que a partir daquele momento a vida dele seria outra, e ele não mais seria um perseguidor do evangelho, mas um anunciador do evangelho. Um outro texto se encontra em Atos 10, versículo 13, foi quando Pedro também teve uma experiência com Deus. Ele teve uma visão primeiro, igual como foi com Paulo. Paulo viu uma luz e depois a voz. Assim também foi com Pedro. Ele teve uma visão onde Deus mostrava um lençol com vários animais que eram considerados impuros pela cultura judaica. E ele, quando ouviu a voz, essa voz dizia: Pedro, levanta-te, mate e coma. Então, quando Pedro ouviu isso, que não era o costume deles comer esses animais, ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, são animais impuros. Então ele também ouviu uma voz, e muitas vezes, assim como Pedro, nós estamos ouvindo até a voz de Deus, mas nós estamos: não, isso não é a voz de Deus, não. Deus não me mandaria fazer isso, o quê? Para me falar com uma pessoa que eu nem conheço? Não é possível que seja Deus. Mas Deus fala conosco dessa maneira. Nossa audição e as barreiras humanas. Então, existem barreiras humanas quando nós também ouvimos a voz de Deus. E essa foi a razão de Pedro ter tido aquela visão dos animais impuros, porque tinha um propósito por detrás daquela visão. Deus queria comunicar algo a Pedro, e muitas vezes Deus está querendo comunicar algo a você, algo à minha vida, e nós não estamos atentos àquilo que Ele está comunicando, falando. Havia um objetivo para que Deus mostrasse aquilo, sabe? Porque Pedro, ele era um apóstolo que tinha sido dedicado para falar do evangelho para a casa de Israel, para os judeus. E Paulo é quem foi chamado para fazer esse anúncio da palavra de Deus para os gentios. Então Pedro tinha as resistências culturais, ele tinha as barreiras humanas dele. Tanto é que quando ele viu aqueles animais impuros, ele disse: não, eu não vou fazer isso, eu não vou matar e comer, não, isso é impuro. E Deus queria mostrar para ele que era para que ele anunciasse o evangelho para Cornélio, que não era do povo de Israel, ele não era um judeu. Em Atos 10:31 fala, e diz Cornélio: Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. E por causa disso, Deus entregou aquela visão para Pedro, para que Pedro fosse até Cornélio anunciar o evangelho. E nesse texto, toda a casa de Cornélio é salva por causa de uma visão que Pedro teve e conseguiu ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque não é só você ouvir. Pedro ouviu e questionou. Ele ficou receoso. Será que é Deus mesmo que está falando? E ele obedeceu. Deus o convenceu e ele obedeceu e fez aquilo que Deus tinha como um propósito para a vida daquele homem. A palavra de Deus fala que nós geramos fé pela audição. Lá em Romanos 10:17 fala: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então não é de qualquer forma que nós treinamos a nossa audição para gerar fé, é pelo ouvir da palavra de Deus. É quando a palavra de Deus é ouvida, acontece aquele rema e nós aumentamos a nossa fé. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra, mais a nossa fé aumenta. Em Atos 14, o versículo 9, fala o seguinte: esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar.
Porque primeiro ele ouviu a pregação da palavra de Paulo e ele creu, ele acreditou que poderia ser curado, e do modo como ele acreditou, ele creu com o coração dele, ele confessou com a boca dele, e aconteceu que ele foi curado, ele foi livre, e ele simplesmente pulou e começou a andar. E Deus quer também que nós tenhamos esse tipo de experiência com ele. Porque pela audição é que nós, cada um de nós recebe os avisos de Deus. Nós precisamos treinar nossa audição espiritual. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 7 fala que pela fé, que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iriam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação por meio da fé. Então, veja que coisa extraordinária. Pela audição, ele recebeu esse aviso de Deus. Noé ouviu os avisos de Deus. E ele obedeceu e foi fazer aquilo que Deus estava falando para que ele fizesse, para que ele realizasse. Então, uma audição treinada no sobrenatural, ela vai nos levar aonde? Para ter experiências sobrenaturais. E esse exemplo de Paulo é um exemplo extraordinário. Ele foi tão treinado na audição espiritual dele, que vejam só o que aconteceu. Em 2 Coríntios 12, versículo 3 e em diante, fala o seguinte, repito: sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Ele está falando de um homem, mas na verdade é ele próprio que ele está contando essa experiência de ter tido algo que ele não consegue nem identificar se foi uma visão, se foi um arrebatamento de sentidos, se foi no físico, se foi no espírito. O fato é que ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Ele recebeu algo tão poderoso da parte de Deus, algo tão extraordinário. Ele teve os céus abertos sobre a vida dele, revelações poderosas da parte de Deus, porque ele se entregou por completo. Ele mergulhou no rio de Deus. E nós precisamos também ter essa mesma atitude de se entregar àquilo que Deus quer, porque uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus nos ouve. Em Gênesis 16, o versículo 11, Deus está falando com Agar, aquela serva, né, que foi entregue a Abraão e que teve um filho de Abraão que foi Ismael. Então ele disse assim: você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Então Deus, ele ouve, ele nos ouve, ele ouve o nosso grito de aflição. Mas nós precisamos também entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Em Números 7, o versículo 89, quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ele ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos dois querubins. Então ele ouviu Deus falar ali com ele. Um outro profeta que fala a palavra é o profeta Aías, e esse profeta, ele era cego. Gente, ele era cego e ele viu e ouviu perfeitamente no mundo espiritual. Em 1 Reis 14, versículo 6, porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aías ouviu o barulho de seus passos e disse, vejam só, ele ouviu o barulho dos passos, porque ele não enxergava mais. Entre, mulher de Jeroboão, porque você está fingindo que é outra pessoa. Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Essa mulher de Jeroboão, Jeroboão era o rei,
ela foi procurar o profeta porque Jeroboão havia mandado, e ela foi disfarçada para que ela não fosse descoberta, mas Deus falou para o profeta Aías quem era que estava entrando ali. E ela foi para saber a respeito do filho que estava doente. E o profeta já sabia de tudo. Ele disse que ele tinha más notícias, que aquela criança iria morrer. Para você ver o nível do discernimento, o nível da intimidade, da afinação da audição desse homem para ouvir a voz de Deus. Em Juízes 7 também fala sobre Gideão, porque Gideão ele se considerava uma pessoa muito inferior, e quando Deus o chamou, foi o que ele disse: eu sou o menor na casa do meu pai, eu não tenho importância nenhuma, não tenho nem recurso suficiente, eu sou o mais pobre na casa do meu pai, da minha família. E quando ele recebeu o chamado de Deus, ele recebeu a seguinte voz: Gideão, varão valente. Muitas vezes também nós estamos ouvindo a voz errada, assim como Ana, que ouvia a voz de Penina e achava que ela era exatamente aquilo, que começou a ficar amargurada, angustiada, começou a ficar uma pessoa que não tinha perspectiva. E Gideão também, ele tinha essa mesma problemática de não se enxergar como Deus enxergava. E o que aconteceu foi que ele precisava de uma certeza, de uma confirmação de que realmente Deus ia ser favorável com ele. E ele ouviu um sonho. E olha só o que aconteceu. Ele ouviu esse sonho e entendeu o que o sonho queria dizer. Ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Então, ele ali teve um discernimento espiritual, uma audição espiritual daquilo que Deus faria na vida dele, de que Deus ia dar a vitória naquela batalha. Eu não sei qual tem sido a batalha que você está passando, eu não sei qual tem sido o seu desafio, os obstáculos, como estão os seus sonhos, as suas perspectivas, mas eu quero te dizer que assim como Ana, que entrou para a presença ali do Pai, para a presença do Senhor, que gerou o milagre dela, ela gerou aquele filho, porque Samuel só nasceu porque Ana sonhou. E tinha também uma penina para aborrecer, porque muitas vezes as circunstâncias, os nossos adversários, os nossos inimigos, eles vão nos ajudar a entrar no propósito. Porque Deus queria levantar um profeta e Ana, ela queria um filho. Então Deus uniu, ele casou aquele propósito. Ela queria um filho e ele queria um profeta. E Deus levantou aquele profeta no ventre de Ana, mas ela precisou sonhar, ela precisou se posicionar. E há inimigos que nos levam sim para o propósito mais rápido. Ana se levantou, mesmo que a alma dela estava cheia de amargura, ela se levantou, orou ao Senhor, chorou abundantemente. Antes de Samuel nascer havia uma esterilidade. E também pode haver alguma esterilidade em alguma área da nossa vida. Mas o que Ana fez? Ela buscou o caminho certo. Assim como aquele rei que ouviu as más notícias, ele foi para o templo, assim também nós precisamos buscar a presença do Senhor e remover as esterilidades da nossa vida. Ana pediu aquele filho. Ela gerou aquele sonho, ele nasceu e ela entregou ao Senhor, porque uma coisa também muito importante é a nossa motivação naquilo que nós estamos pedindo do Senhor. Se é para a glória dele, se é para ele, sim, ele vai fazer, ele vai mover o sobrenatural. E Ana pediu para entregar ao Senhor aquele filho, então a motivação foi fundamental. E se você está passando por algum nível de ansiedade, de insegurança, de medo, eu quero te dizer, entrega, derrama na presença do Senhor, coloca tudo diante dele, pontua o que está em desacordo com a palavra de Deus, para que você seja elevado do estado atual que você está
para um estado desejado, para aquilo que está no coração de Deus, porque a palavra de Deus diz isso, que Ele realiza o desejo do nosso coração. Então esse estado desejado que você quer, ele precisa ser gerado em Deus. Você precisa ver o seu eu saudável gerando os milagres, porque você é o profeta, a profetisa da sua própria vida. E é horrível viver fora do propósito. Ninguém gosta de viver fora do propósito. Ninguém gosta de conviver com uma penina, com as circunstâncias gritando o tempo todo que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não tem competência. Então nós precisamos romper com essas peninas, com esses obstáculos da nossa vida e viver o propósito de Deus, aquilo que nós nascemos para cumprir, assim como Samuel. Samuel, ele nasceu para cumprir o propósito de Deus, e nós também temos propósitos específicos. Não podemos desistir dos nossos sonhos, mas viver os propósitos de Deus com alegria e de forma plena na nossa vida. E o Senhor te chamou para ser forte, corajoso, corajosa, porque Ele te gerou no ventre da tua mãe com um propósito específico, que você tivesse vida, e uma vida plena, uma vida abundância e uma vida feliz. Então treine a sua audição espiritual, ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor, dê atenção para a voz do Senhor, clame a Ele: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais, os meus sentidos espirituais, para que eu possa ouvir a tua voz. Não seja como essa moça da foto que vira as costas para Deus, que não está nem aí para aquilo que Deus quer realizar, mas se importe com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Clame a Ele para que Ele realize na sua história, na sua trajetória, tudo aquilo que Ele tem como propósito. E que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele amplie a tua visão espiritual, a tua audição espiritual, e que você conclua, que você chegue no propósito de Deus para a tua vida, que Ele realize na tua vida tudo aquilo que Ele idealizou desde quando você foi gerado no ventre da tua mãe. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele engrandeça o teu nome, que Ele te oriente o caminho que você tem que tomar, que Ele te acrescente a cada dia e te faça mais que vencedor em nome de Jesus. Shalom.